In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introiba da latare Dei, iudica me Deus et discerne causa mea, de gente non sancta, ab homini iniqui et doloso erve me. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et aduxerunt in monte sanctum tu et in tabernacula tua. Confitevor tibi incitera, Deus, Deus meus, quare tristis eis anima mea, te quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei. Adiutório nostro in nomine Domini. Confite o Deo omnipotente, beate Maria, semper Virgine, beato Michael Arcangelo, beato Ioanne Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione pervet opere, mea culpa, mea maxima culpa. Id precor beata Maria, semper Virgine, beato Michael Arcangelo, beato Ioanne Baptista, sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnes sanctis et vos fratres, orare pro mea Domino Deo nostro. Amém. Confite o Deus omnipotente, misereatur vestir, omnipotens Deus, dimissis peccatus vestris, perducat vos ad vita materna. Indulgentia absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus tu conversus, vivificabis nos. Stende nobis Domini misericordiam tua.
Domine exaudi ratione mea. Dominus vobiscum. Oremos. Jubilate Deo ministera, aleluia. Salmo dicite nomine eius, aleluia. Date gloria laudi eius, aleluia, aleluia, aleluia. Dicite Deo quanto erbilia sunt opera tua, Domine, in multitudine virtutis tuae messiant tibi nimici tui. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et in semper et in saecula saeculorum. Amen. Jubilate Deo ministera, aleluia. Salmo dicite nomine eius, aleluia. Date gloria laudi eius, aleluia, aleluia, aleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramos te, glorificamos te. Gracias agimus sibi propter Magnum gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, misedes ad exteram Patris, miserere nobis, ponem tu solus santos, tu solus Dominus, solus Santíssimos, Iesu Christe, o Santo Espírito, em glória Dei Patris. Amém. Oremos. Deus, qui errante vos ut enviam vos terrenire injustitia, veritatis tue lumen ostentis. Da cuntis, qui Christiana professione cesentur, et illa res pueri, quae oic inimica sunt nomini, et ea quae sunt apta sectari. Per Domini nostrum, Iesu Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et reinet, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Leitura da Epístola de São Pedro, apóstolo. Caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos que sois neste mundo, vos abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma, tendo bom procedimento entre os gentios, para que, assim como agora murmuram de vós, como de malfeitores, considerando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia que os visitar, chamando-os à fé. Sede, pois, submissos a toda a instituição humana por amor de Deus, quer ao rei como a soberano, quer aos governadores como enviados por ele para tomar vingança dos malfeitores e para louvar os bons, porque esta é a vontade de Deus, que fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, procedendo como homens livres, não como tendo a liberdade por véu para encobrir a malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o Rei. Servos, sede obedientes aos vossos senhores como com todo o temor, não só aos bons e moderados, mas também aos impertinentes. Isto é agradável a Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Redemptione missit Dominus populus tuo, aleluia. Portebat Patri Christum et resurgere a mortis et ita intrare in gloria sua. Aleluia. Dominus vobiscum.
Sequência Santo Evangelho segundo Ioane. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e me tornareis a ver, porque eu vou para o Pai. Disseram então entre si um dos seus discípulos: o que é isto que ele nos diz, um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e me tornareis a ver, porque eu vou para o Pai? Diziam, pois, o que é isto que ele nos diz, um pouco? Não sabemos o que ele quer dizer. E Jesus conheceu que o queriam interrogar e disse-lhes: vós perguntais uns aos outros, por que é que eu disse um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e me tornareis a ver? Em verdade eu vos digo, que vós haveis de chorar e gemer, e o mundo há de se alegrar. Haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando dá à luz, está em tristeza, porque deu à luz a um menino, que chegou a sua hora. Mas depois que deu à luz ao menino, já não se lembra da sua aflição, pelo gozo de ter nascido ao mundo um homem. Vós, pois, sem dúvida, também agora estáis tristes, mas eu hei de vos ver de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Laus tibi Christi. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Pelo Evangelho que dicta diante de nós. Estamos já nos preparando para a Ascensão. A igreja então vai nos colocando as leituras próprias dessa preparação. E Jesus vai falar com os discípulos: um pouco já não me vereis, e mais um pouco de tempo me tornareis a ver, porque eu vou para o Pai. Evidentemente, ele se referia aqui ao seu tempo de paixão. Os apóstolos ficariam tristes, mas a sua tristeza se converteria em alegria pela ressurreição. Assim acontece conosco também nos momentos tristes da vida, momentos de sofrimento e de dor. Mas gostaria hoje de meditar com vocês um pouco a respeito desta epístola de São Pedro. São Pedro, ele já estava em época de perseguição à igreja. Primeiro foi em Jerusalém, depois Antioquia e agora em Roma. E é o primeiro Papa que escreve para os primeiros cristãos. E os tempos de São Pedro não são muito diferentes dos nossos hoje. E São Pedro então dá alguns conselhos para aqueles cristãos, e tenho certeza que hoje se aplica. Nós tivemos na história da igreja o tempo da cristandade, sobretudo na Idade Média, onde as bases da civilização ocidental foram colocadas pela igreja. O cristianismo, a filosofia do evangelho governava as nações, como dizia o Papa Leão XIII, mas depois da morte de Santo Tomás de Aquino, a gente vai percebendo um certo desvio e vai desembocar no Renascimento, em que o antropocentrismo toma conta do ser humano e da história, mas a igreja vai lutando. Depois vem a Revolução Francesa, primeiro vem o protestantismo, depois a Revolução Francesa, o iluminismo. Chegamos ao século XIX, o liberalismo em alta, poderes contrários à igreja, a civilização cristã vão crescendo cada vez mais. Desembocamos no modernismo e hoje estamos nessa situação do século XXI, em que aquele poder social
cultural que a igreja tinha é algo que faz parte de uma certa nostalgia, mesmo no Brasil. Nasceu católico, foi batizado como terra de Santa Cruz. A igreja tinha grande poder e grande influência social nos costumes, até nas leis, embora depois da República, com a República isso diminuiu muito, houve verdadeiros combates. No Império também houve uma tendência até de separação, mas depois, graças a Deus, passou. O fato é que hoje nós vivemos uma época de grande apostasia. E é pior do que no tempo de São Pedro, porque naquela época o mundo não conhecia o cristianismo. Agora nós vemos a apostasia, uma rejeição ao cristianismo e uma apostasia muitas vezes em muitos setores da igreja, em que muitas heresias pululam para lá e para cá, se não pululam com alguns pseudo-teólogos que propagam verdadeiras heresias. E infelizmente há uma demora na condenação disso, porém os costumes vão se dissolvendo, os bons costumes vão se dissolvendo, e nós vemos muitas vezes setores, com apostasia até em setores da igreja. E o que é pior, que muitas vezes não se prega heresia, mas se silenciam verdades, como por exemplo a salvação, a divindade de Jesus, a graça, a importância e necessidade da graça, dos sacramentos, o princípio de autoridade, enfim. A gente vai vendo toda uma situação dentro da igreja e fora da igreja, uma sociedade que apostatou e totalmente paganizada. Aquilo que foi tudo muito rápido, houve uma evolução terrível nessa apostasia. E hoje São Pedro fala para nós, diante disso tudo, né? Como é que nós vamos viver como cristãos? Eu tenho insistido com vocês, olhando toda essa situação, talvez alguns não entendam ou não percebam, fica a critério de cada um, na importância que nós temos hoje de uma decisão radical pela pessoa de Jesus Cristo. O Papa Bento XVI insistia muito nisso e talvez não tenham percebido, porque nós sabemos que nós vivemos numa sociedade que apostatou, em que há um novo paganismo imperando. Então nós não somos mais maioria. Agora a igreja não tem mais aquela influência que tinha, muito pelo contrário, nós hoje somos perseguidos. E somos perseguidos como igreja, perseguidos como instituição, como doutrina. Só que a maioria dos cristãos ainda não se deu conta disso e continua com aquela mesma religião, como dizia Monsenhor Ascânio Brandão nos anos 50, a religião com sabor de flor de laranjeira, ou seja, uma religião superficial, simplesmente voltada para os sacramentos do ponto de vista formal e muitas vezes sem profundidade alguma. Por isso nós não somos maioria como católicos, pelo menos que praticam, não somos. Somos um grupo pequeno. E nós não podemos ficar nos arvorando de poderosos neste mundo, e temos que voltar, e vamos voltar um dia, isso não tenho dúvida alguma, a situação de pequenas comunidades como na igreja primitiva.
podem até achar que o padre está exagerando, mas Nosso Senhor está nos submetendo a uma grande purificação. Por isso, nós temos insistido, e alguns sacerdotes que, com a graça de Deus, não por merecimento nosso, percebe isso, e temos insistido na importância da vida cristã, de viver o cristianismo em plenitude, como comunidade religiosa que nós somos, como igreja. O termo igreja é assembleia diante do seu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e na fé e no amor a seu Filho Jesus, porque o rosto da igreja é o rosto de Jesus, e como o rosto de Jesus é fulgurante quando nasce e quando ressuscita, o rosto de Jesus é doloroso e ensanguentado quando sofre na cruz. Assim também a igreja está passando, e acredito que vai passar mais, porque ainda não chegou ao fim, o tempo de cruz, o tempo da paixão. E digo isto como sacerdote, não para... e todo sacerdote é também profeta, porque fala em nome de Deus. Digo isso não para assustar, nem para deprimir ninguém, nem para causar desânimo, mas para fortalecer a todos vocês num amor muito maior a Jesus, muito maior à fé, à vida de fé, e um amor muito maior à igreja. E esses conselhos são os conselhos que São Pedro dá para nós, como estrangeiros e peregrinos que nós somos. Então não nos esqueçamos disso, nós somos estrangeiros e peregrinos. Nós não temos aqui morada certa. São Paulo diz: conversatio vestra in celis est, seja a vossa conversação, os vossos assuntos voltados para o céu. Então nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. E nós nos movimentamos numa tensão entre obediência da fé, salvação e esperança. Então, o que é que nós buscamos? A salvação, essa vida de união com Deus plena no céu. Por isso nos alimentamos da esperança. Porém, já devemos viver essa salvação agora, na medida em que nós vivemos unidos a nosso Senhor. E como estrangeiros e peregrinos que nós somos, temos que ter sempre a consciência de que não temos aqui morada certa e de que estamos sempre caminhando nesta, ponho aspas aqui, tensão, salvação e esperança rumo à vida eterna. E alegres, porque estamos com o nosso Senhor. A única coisa que deve nos entristecer é o pecado nosso e do mundo. Por isso Cristo diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O pecado é motivo de lágrima para nós, e a lágrima é que vai nos lavar dos nossos pecados depois do batismo. Então vivemos voltados para a vida eterna, caminhando e vivendo já essa salvação que Cristo nosso Senhor nos trouxe, e na esperança de irmos para a nossa pátria definitiva, que é o céu. Aí nós entendemos como os mártires suportam, e hoje ainda, e quantos mártires nós temos. O século XX foi o século que teve mais mártires na história da igreja, de todos os lados. Quanto martírio, quantos derramaram sangue por causa da fé, e ainda hoje sofrem isso. E nós, será que estamos preparados para o martírio? Com essa fé mesquinha e superficial que nós temos, estamos preparados para dar a vida por nosso Senhor no dia a dia? E mesmo que não seja o martírio de chegar um inimigo da igreja e nos cortar o pescoço, mas o martírio do dia a dia, essa entrega total a nosso Senhor. Então São Pedro vai dizer: a primeira coisa que nós devemos fazer agora, abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma. E quando falamos em desejos carnais, carne aqui não diz respeito apenas à
carne, do ponto de vista físico, mas tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aí seguimos o que Santo Agostinho vai dizer lá no início da Idade Média, um pouco antes do início da Idade Média, né? 2 amores fizeram 2 cidades. O amor de Deus, até o abandono de si mesmo, construiu a cidade celeste. E o amor de si mesmo, até o abandono de Deus, construiu a cidade do diabo, que chama de terrestre, mas é a cidade do demônio. Depois ele fala isso lá no seu livro A Cidade de Deus. Então, quando nós devemos nos abster dos desejos carnais, quer dizer, abster-nos no sentido de que o amor de Deus, até o abandono de si mesmo, é que vai construir a cidade de Deus. É esse lutar contra as suas paixões desordenadas, contra seus vícios, contra seus pecados. Mas ainda mais, São Pedro continua, tendo bom procedimento entre os pagãos que não conhecem a Deus, tendo bom procedimento, para que no dia de sua visita, ou seja, no dia que nosso Senhor der a graça da conversão, nós possamos ser instrumentos da graça e eles glorifiquem a Deus. Muitas vezes os nossos escândalos, nosso mau exemplo impedem que muita gente se converta, porque nós muitas vezes não levamos a nossa fé a sério e queremos ter uma espécie de cristianismo de casca, de superfície, para mostrarmos aos outros que somos católicos, que somos muito bons, mas o nosso coração está apodrecido com o nosso orgulho, com as nossas vaidades, com o nosso espírito mundano. Então nós temos que lutar contra nós mesmos para termos esse bom procedimento diante do mundo, mesmo que nos maltratem por causa disso, que nos critiquem, até que nos matem, mas nós devemos ter esse bom procedimento, fruto dessa espiritualidade interior, que é viver o amor de Deus. E aí São Pedro dá alguns exemplos. Sendo submissos às instituições humanas por amor a Deus. É evidente que essa submissão nunca vai passar por cima da lei de Deus. Mas aquilo que não vai contra a lei de Deus, nós temos essa submissão. E cita alguns exemplos. Mas, o que mais gostaria de dizer para vocês, para completar isso, são os conselhos que ele dá para os primeiros cristãos e que continuam em vigor para nós. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o rei. Honrai a todos, tenhamos essa honra, essa reverência, esse cuidado de valorizar as pessoas, quaisquer que sejam, porque são todos têm a dignidade de serem imagens de Deus. Todos são amados por Deus. E quando Jesus disse: tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Portanto, quando São Pedro diz: honrai a todos, honrai como se honra Jesus. Amai aos vossos irmãos. É muito importante que haja essa união entre nós. Na igreja nós temos muitos grupos e temos infelizmente muitas divisões. E é quando existe essa divisão e o diabo provoca isso para mais ele dominar. E às vezes as divisões são por coisas mínimas. Então é preciso ter o cuidado de viver essa união no amor, dentro da verdade, é claro, mas procurarmos amar uns aos outros e demonstrar essas atitudes de amor. Os primeiros cristãos nos ensinam isso, viviam todos de um só coração e viviam todos unidos na fé dos apóstolos, na oração e na fração do pão, que é a Eucaristia. E esse Jesus que nós recebemos aqui no altar,
é o mesmo Jesus que os irmãos recebem. Então nós temos que ter, e amar é um compromisso. É um compromisso com o nosso irmão. Sobretudo hoje dentro da igreja, é preciso termos esse compromisso de amor. São Pedro diz isso numa época como a nossa. Amar os irmãos. Temer a Deus, procurando cada um cumprir suas obrigações de Estado, suas obrigações próprias de filho de Deus. E respeitar a autoridade. Diz aqui o rei no sentido de autoridade, respeitar. Portanto, é possível que nós sejamos reduzidos a grupos pequenos, como eu disse no início, e a igreja tem que ter uma retomada. E nós somos chamados a isso. Mas isso não vai ser possível se nós não tivermos um compromisso sério com o nosso Senhor. É importante vivermos essa união com Ele, usando dos meios que Ele nos dá. O primeiro, o conhecimento mais profundo da fé. Buscar mesmo se formar. A catequese é importantíssima nessa dimensão. Procurar se aprofundar na fé. Está lá resumida no credo de Nicéia, sobretudo. O outro também, mas de Nicéia dá uma visão maior, mais ampla. Se aprofundar na fé. Segundo, procurar conhecer mais os mandamentos de Deus e vivê-los, centralizando nesse amor a Deus e depois ao próximo por causa de Deus. Terceiro, receber a graça por meio dos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, que é o centro da nossa vida cristã. E desenvolver dentro de nós um amor mais profundo à Eucaristia. E o diabo sabe disso, por isso ele procura afastar as pessoas da Eucaristia, por isso o grande combate contra os sacerdotes, porque ele sabe que sem sacerdote não há Eucaristia. Buscarmos então amar a Eucaristia e viver da Eucaristia, que é o próprio Jesus. E o sacramento da confissão, que é o sacramento de acolhida de Deus para nós, sabendo das nossas fragilidades, da nossa pequenez, nosso Senhor abre os braços. Vocês não imaginam o combate que tem contra os sacerdotes que se dedicam ao confessionário. Digo isso de cadeira, até porque eu fico na cadeira horas e horas ouvindo confissões. E faço com muito amor, desde o início, há mais de 30 anos, porque eu sei que é ali que a graça acontece de modo extraordinário. Por isso busquem o sacramento da confissão, não como algo assim, como se fosse uma terapia, como muitos querem hoje, um bate-papo com o padre. Não é o lugar para isso. Mas a confissão como um momento de alguém que chega arrependido dos pecados e pede perdão a Deus. Confessa os pecados de modo pontual, fiz isso. E depois, então, arrependido, não por sentimento de culpa, um sentimento psicológico, que eu estou mal. Desculpem o exagero, mas isso até os animais têm. Quando fazem uma coisa, saem com... Vou exagerar, mas com o rabinho entre as pernas. A gente dizia isso antigamente. Mas como alguém que recebeu a graça do arrependimento e está comprometido em uma mudança de vida. É claro que o pecado pode ser por fraqueza ou por malícia. Por fraqueza você faz um propósito e cai.
um ato impulsivo, um momento na vida, alguém que chega, uma situação, e naquela hora você termina optando, escolhendo o mal, e depois vê as consequências, que é o afastamento e o abandono de Deus. Isso é fraqueza. Malícia é quando você peca já pensando em se confessar, ou então você vai lá para o confessionário apenas para dar uma espécie de anestésico na sua consciência, mas não tem nenhum arrependimento, nenhuma vontade de fazer qualquer coisa para mudar. Isso é malícia. E é perigoso, muito perigoso. Pode chegar o momento de não ter mais o arrependimento. Mas o arrependimento que leva às lágrimas, à dor interior de ter ofendido a Deus e que vai com confiança aos pés do sacerdote, nesse Deus dá o perdão. Por isso é importante buscar sempre os sacramentos. O sacramento do matrimônio, que deve ser vivido pelo casal, como Cristo e sua igreja, marido e mulher, na fidelidade, na santidade que vai no crescendo no dia a dia, santidade conjugal, e na fecundidade, na comunhão, porque é a imagem de Cristo e da igreja. Então procuremos viver esses três aspectos: fé, mandamentos e sacramentos, de modo pleno e a cada dia procurando melhorar. Não se contentem com uma religião superficial, porque isso chega disso entre nós. Chega. Muitos se convertem, encontram a tradição, é muito bom, graças a Deus, mas depois terminam se tornando mais rubricistas e formalistas do que santos. Chega disso. E ficam mais preocupados em julgar as atitudes dos outros do que buscar sua própria santidade. Chega disso. Nosso Senhor está nos sacudindo nesses últimos tempos. Sacudindo esta poeira terrível em que nós vivemos, na qual vivemos imersos durante esse tempo todo. Vamos pedir a Nosso Senhor a graça de passarmos bem esses tempos e vivendo na santidade, buscando, nós possamos chegar à nossa pátria, que é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Est Espírito Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus est in pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. Et ascendet in cielo, sedet ad exteram Patris. Et iter venturus est cum gloria, et iudicare vivos et mortus, cuius reini non erit finis. Et in Spiritus Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Pater Filioque procedit. Qui cum Patri et Filius simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, vitam venturis saeculi. Amen.
Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Graças agamus Domino Deo nostro. Vera dignit iustum mes equin salutare te quide Domino omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosus predicare cum Pascha nostra immolatus es Christus, ipse eni verus est aedus qui absolit peccata mundi. Morte nostra moriendo destruxit vita resurgendo reparabit, et ida cum angeles et arcangelis cum tronis et dominationis. Unque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tui canimus sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cielo et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quaque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepit salutaribus moniti, et divina institutione formata demus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus.
Modiquet non videbris me, alleluia, itero modiquet videbris me, quia vadat patrem, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Oremos. Sacramenta quae sumpsimus quesumus Domine et spiritualibus nos insaurit alimentis, et corporalibus tuiantur auxiliis. Per Domino nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et reina et in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filho et Spiritus Sanctus. Início Santo Evangelho segundo Ioane. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat principio apud Deum. Homine per ipsum facto sunt, et in ipsum factum est, et quod factum est. In ipsum vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebras lux, et tenebria non comprehenderunt. Qui tomam missus ad Deum, cum nomen, erat in Ioannis, seguiventi testimonium. O testimonio per ebere de lumine, dominus crederent per illum. Non erat ille lux, et testimonio per ebere de lumine. Erat lux vera, quae illuminat homine, homo venientur in mundo. In mundo erat multus per ipsum factus est, mundus eo non cognovit. In propravente sui non receperunt. Quod alter receperunt Deus de tes potestate, filhos e filii. Iis qui credit in nomine eius, cum ex sanguinibus et ex voluntate carnis, et ex voluntate vili, sed ex Deo natissimum, et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis et vidimus gloria meius, gloria quas unigenita Patria, pleno gratia et veritatis. Então vamos, nas próximas semanas, já começar o mês de maio, o mês de Maria. O Papa pediu que nós, esse mês, rezássemos os 31 dias, o terço todos os dias. Pediu aos santuários que houvesse muitas orações dos rosários. E aqui eu convoco vocês também a rezarem o terço, quem já reza, para rezar com mais fervor. E, sobretudo, se pudessem reunir grupos de 2 ou 3 famílias, não mais que isso, para rezarem juntos pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelo fim dessa pandemia. O Papa colocou essa intenção. A gente faz uma ligação com o terceiro segredo de Fátima. Tem um anjo lá com uma espada de fogo voltada para a terra. Então, pedindo a Nossa Senhora, nós vamos passar por essa fase. Então, é importante essa união entre nós na oração. Então, o terço todos os dias, se puderem reunir, não muita gente, mas digamos umas 2 ou 3 famílias para juntos, diante de uma imagem de Nossa Senhora, rezarem o texto. Bom? Um outro aviso é quando acaba a missa, é bom que o pessoal lá de trás já vá saindo aos poucos, né? Porque tem uma missa das 10 horas, e quem tem carros aqui no pátio, para liberar o pátio, o pessoal chega para a missa, então precisa utilizar o pátio. É muito importante, depois da missa, vocês ficarem conversando, se encontrando, né? Isso é muito importante e mais necessário ainda nesses tempos. Mas a questão do pátio, a gente deixar livre para que as pessoas que chegam para a missa das 10, elas possam ter um local, como nós tivemos quando chegamos também. Deus abençoe a todos. Rezem por mim. Salve Maria.